tanto presencialmente quanto virtualmente. É muito bom nos encontrarmos aqui em mais uma segunda-feira para ouvirmos Jesus mais uma vez através do seu Evangelho. E hoje, Luiz Lenarte, trabalhador de nossa casa, vai nos falar sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amar o Próximo. E esse capítulo é um tratado de amor, que se nós entendermos o capítulo, entendemos toda a vida. Então, em nome desse amor, vamos nos concentrar agora na figura do homem amor que pisou a terra, Jesus, o Cristo de Deus, e vamos imaginar que Ele está aqui ao nosso lado, porque realmente Ele está, porque Ele mesmo disse, onde estivéssemos reunidos em Seu nome, Ele ali estaria. Então vamos conversar com Ele, abrindo o nosso coração, em agradecimento pela vida, pela oportunidade de ouvi-lo mais uma vez, e pedir aos nossos mentores amigos que nos auxiliem a assimilarmos as suas palavras desta vez, como num campo que precisa ser fertilizado, semeado para germinar o amor em nós. Seja conosco, Senhor, mais uma vez. E por tudo isso dizemos, graças a Deus. Obrigado, Carlos. Muito bem, boa noite a todos. Que a paz de Jesus continue entre nós, continue em nossos corações. Boa noite a todos que estão nos acompanhando também pelo canal do YouTube, do NEFA. É uma alegria muito grande nós podemos retornar a essa casa, podermos estar juntos aqui falando do Evangelho segundo o Espiritismo. E como nós sabemos, estamos na segunda-feira seguindo uma sequência de estudo dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E como o Carlos falou, hoje o capítulo 11, Amar o Próximo como a si mesmo. Eu acabei de ver que tem ali um erro no meu slide, logo no título, né? Com a si mesmo. Muito bem, então nós vamos estudar mais uma vez essa importante lição do amor ao próximo. E eu gostaria de começar contando uma história que aconteceu com o apóstolo João, que, como a maioria deve saber, dos apóstolos de Jesus, foi o que viveu mais tempo, foi dos últimos apóstolos a desencarnar. Era o apóstolo que foi muito conhecido por falar várias vezes a lição do amor, por propagar o amor. O apóstolo João, ele é conhecido como o apóstolo amado, o apóstolo do amor, né? E aconteceu um fato interessante. Todos os discípulos de Jesus, após a crucificação do Mestre, passaram a divulgar os ensinamentos do Cristo. O que nós conhecemos do cristianismo, o que nós conhecemos dos ensinamentos de Jesus, deve-se àqueles que registraram, né, aqueles acontecimentos, em particular os 4 evangelistas. Então nós vamos encontrar na Bíblia, no Novo Testamento, os evangelhos de Marcos, de Lucas, de João e de Mateus. E desses 4, João e Mateus conviveram diretamente com Jesus, foram apóstolos diretos de Jesus. Os outros 2 ouviram as histórias que na época eram divulgadas, né? E eles registraram muito tempo depois da crucificação do Cristo aquilo que está na Bíblia, aquilo que nós conhecemos dos ensinamentos de Jesus. E João foi um desses, que conviveu com Jesus, foi um dos evangelistas, né, do Novo Testamento, e depois da crucificação de Jesus, ele repassava esses ensinamentos de forma oral aos seus discípulos, porque os discípulos de Jesus passaram também a ter discípulos. Eles divulgavam aqueles ensinamentos
para outras pessoas, jovens discípulos, que saíam propagando, difundindo os ensinamentos de Jesus. E aconteceu que numa manhã, alguns jovens discípulos de João chegaram até ele para receber orientações daquilo que eles deveriam transmitir ao povo, transmitir, os ensinamentos de Jesus. Eles chegaram então pedindo essas orientações. O que nós podemos transmitir hoje? Qual será a lição de hoje, João? E João pensou um pouco e disse a ele: digam ao povo, filhos, amai-vos uns aos outros. E João percebeu que quando ele disse isso, aqueles jovens discípulos ficaram um pouco decepcionados. Eles não gostaram muito, eles ficaram ali parados, um pouco pensativos, E logo em seguida João pergunta a eles: mas por que vocês estão aí parados? Parecem estar desapontados, o que houve? Aí um deles diz assim: mas nós já ensinamos isso. Nós já falamos essa lição, nós já falamos que é necessário amar o próximo. O outro falou: mas nós estamos sempre propagando essa lição do amor ao próximo. Um terceiro falou assim: não tem uma novidade, para que a gente possa levar ao povo, nós queremos levar ensinamentos novos. E aí João balança a cabeça, na experiência da sua idade, de tudo aquilo que ele viveu, e ele vai dizer assim, a essa pergunta: não podemos levar alguma coisa nova? E aí ele diz assim para os jovens: não, agora e sempre, porque ela envelhecerá sem deixar de ser nova. Olha só, ela envelhecerá sem deixar de ser nova. Deveis transmitir aos homens a verdadeira mensagem de nosso Salvador. Filhos, amai-vos uns aos outros. Esta é a novidade. Eu queria abrir aqui um parênteses, curiosamente, antes de chegar aqui, eu conversava com meu irmão, que está me visitando, me dando alegria da visita aqui esse final de semana, convidei ele para vir à palestra. E ele em casa, acabou de acontecer, estava aparecendo a conversa do João com os jovens. Ele acabou de me perguntar assim, eu falei: vamos lá na palestra, no centro. Ele me perguntou: qual vai ser o tema? Eu falei: amar o próximo como a si mesmo. E ele perguntou para mim assim: mas qual que vai ser a novidade? Porque é uma lição que todos nós já ouvimos. E não precisa vir aqui no Centro Espírita para ouvir uma lição: amar o vosso próximo, amai-vos uns aos outros. Não é necessário isso, E eu brinquei com ele, falei: vai lá que você vai ouvir uma novidade, logo no início. Logo no início você pode ir que você vai ouvir uma novidade, Então, a novidade é amar. E por que a novidade é amar? Porque nós não amamos ainda. Porque o grande propósito da nossa existência é amar o próximo, é aprender a amar o próximo, no sentido mais sublime desta palavra, no sentido mais pleno e que às vezes nós utilizamos de maneira equivocada, de maneira desviada, esse termo amor, Mas nós estamos falando aqui do amor ensinado por Jesus, do amor fraternal, no seu sentido mais puro e mais pleno. E por que nós não aprendemos a amar? É muito simples. A humanidade está vivendo, neste momento, uma guerra. Líderes de uma nação travam guerra contra uma outra nação, colocam na área de batalha jovens soldados para matar outros jovens soldados, para destruir construções. Por quê? Em função de poder, de interesses materiais, questões políticas. Então, a humanidade ainda não aprendeu a amar. Esta mensagem, como disse João, ela ficou velha
porque desde antes de Jesus, no Antigo Testamento, já se fala em amar a Deus, em amar o próximo. Jesus veio reforçar. Nós já estamos há quantos mil anos, como humanidade, ouvindo esta lição, conhecendo esta lição, e não conseguimos ainda praticar. Então, é necessário repetir, é necessário reforçar, é necessário relembrar. A novidade continua sendo amar, porque não apenas lá nos países que estão em guerra, mas aqui também, na nossa cidade. Nós ouvimos notícias a todo momento de irmãos, de homens, de seres humanos que se matam, que roubam. Isso não é amor ao próximo. Está se falando, ao invés de amar, em de se armar. Então vamos nos armar para atingir o próximo, ao invés de amar? Então a lição precisa ser reforçada. A novidade é amar, e vai continuar sendo, a gente vai precisar reforçar para que a gente assimile e consiga praticar esse ensinamento verdadeiramente. A novidade continua sendo amar. E aí Kardec, então, nesse capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz alguns trechos da Bíblia, né, como a gente sempre viu aqui. Os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo são trechos da Bíblia que Kardec traz e ele faz as reflexões junto com as instruções dos Espíritos. A novidade é amar. Ele traz aí o mandamento maior. Ele começa nesse capítulo a seção que é o mandamento maior. E aí me vem uma lembrança muito saudosa, muito gostosa, quando eu, já há muito tempo atrás, frequentava a escola de Evangelho. Era criança, né? Meu irmão também que está aqui frequentava a escola de Evangelho, possivelmente vai se lembrar disso. Nós fomos criados no Espiritismo, frequentando a escola de Evangelho, e era muito comum o evangelizador perguntar para as crianças, e essa lição também era sempre reforçada na aula de Evangelho. Qual é o mandamento maior da lei de Deus? O evangelizador perguntava para as crianças. E nós ali, crianças, respondíamos quase num coral, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Era uma lição que nós, crianças na escola de Evangelho, sabíamos de cor. Essa importante lição que resume todos os mandamentos, todos os ensinamentos, todas as leis que existem estão resumidas nesse mandamento maior. Nós não precisaríamos de uma constituição, que é a lei máxima de um país. Nós não precisaríamos de um código civil, nós não precisaríamos de leis específicas como lei de trânsito, lei de trabalho e tantas leis que são necessárias ainda no estágio evolutivo que nós nos encontramos para dizer exatamente o que eu devo fazer no trânsito, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Em relação às leis trabalhistas, né? O que é possível entre o empregador e o empregado para garantir todas as condições. Não precisaríamos de nada disso se nós conseguíssemos entender e aplicar esta lei maior. Se eu amo o próximo, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou seguir a lei de Deus, eu vou fazer o bem. E aí no trânsito eu não vou fazer nada que possa infringir, atrapalhar. E às vezes a gente precisa de lei até para a gente mesmo, para nos proteger. Não é nem proteger o próximo. Eu preciso de uma lei que me diga que eu tenho que usar o cinto de segurança, que é para a minha proteção. Olha como é que nós estamos atrasados, né? Que é para a minha proteção, e tem que falar assim, olha, tem multa. Se você não usar, vai ter multa. Mas é algo para a nossa segurança, para nos fazer bem. É para nós, não é para o outro.
E tantas leis que existem que são para o nosso benefício, são leis específicas. E se eu amo a mim mesmo, ou se eu amasse a mim mesmo, eu estaria preocupado comigo, com a minha segurança, e eu iria usar o cinto de segurança, por exemplo, para dar um exemplo bem simples do nosso dia a dia, sem preocupar com a multa, sem preocupar com o guarda que poderia ver, né? O uso da máscara, né, Carlos? Então, a gente tem solicitado, apesar da prefeitura e aqui está liberado, a gente tem preocupado nesse tempo todo aí, né, que a gente sabe que é uma forma de segurança, e às vezes tem que colocar uma lei, e que aconteceu, uma lei municipal, uma lei nacional, para utilizar, porque é obrigatório utilizar e-mails. Agora está liberado, né? Aqui a gente, aqueles que estão falando em função da dificuldade do microfone, a gente combinou que pela distância estaria sem a máscara, mas no nosso dia a dia, coisas que são para o nosso bem, para a nossa proteção. A gente tem que ser lembrado disso, ou de certa forma forçado a fazer em nosso benefício e também em benefício do próximo. Então, na realidade, quando nós falamos que existem todas essas leis e que elas não seriam necessárias se nós seguíssemos esse mandamento maior, estamos ainda longe de acontecer isso. Ainda é importante e ainda são necessárias todas essas leis para regular, né, a nossa sociedade, a nossa relação em sociedade. Elas são necessárias, são importantes. Tem que ter realmente leis específicas falando e tratando de cada situação. Mas o que nós estamos querendo dizer é que se a gente for analisar realmente esses mandamentos, esse mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, resume todas essas leis. Todas essas leis. E nesse capítulo do Evangelho, Kardec vai resgatar então lá no Evangelho de Mateus, que foi um desses apóstolos que conviveu com Jesus, no capítulo 22, versículo 34 a 40, ele resgata uma situação que aconteceu na época, quando Jesus disse isso, porque a gente sabe que Jesus era provocado constantemente, ele era tentado pelos fariseus, pelos saduceus, que eram seitas judaicas, né? E que, incomodados com aquela presença de Jesus, com os discípulos que Jesus fazia, com as coisas que Jesus dizia, eles achavam que Jesus vinha destruir a lei, e ele próprio disse que não vinha destruir a lei, o nosso primeiro capítulo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, por que ele está relatando isso aí? Porque aqui, como é no versículo 34 a 40, antes desse, já tinha uma passagem que esses saduceus, que é uma seita judaica, eles também já tinham provocado Jesus numa outra questão, numa questão relacionada à ressurreição. E tinham feito uma pergunta ali como se fosse uma pegadinha para Jesus. Naturalmente que Jesus não caía nessas pegadinhas. Ele sabia que ele estava sendo tentado, sabia que ele estava sendo testado, né? E ele não caía nessas pegadinhas. Então, quando Mateus fala assim, que ele tapara a boca aos saduceus, é porque os saduceus tinham testado Jesus numa situação, numa pergunta relacionada à ressurreição, e Jesus, naturalmente, deu uma resposta que todos ali ficaram, é como a gente costuma dizer, nossa, tapou a boca dele ali. Então, ele deu uma resposta à altura, e que aqueles que quiserem depois podem buscar nesse capítulo de Mateus para entender o que é. Então, os fariseus, tendo visto isso, reuniram-se. E aí eles queriam provocar Jesus. E um deles, que era doutor da lei, o doutor da lei é aqueles que estudavam o Antigo Testamento, né, os escritos sagrados, para o tentar, propôs-lhe esta questão. Perguntou para Jesus: mestre, qual o mandamento maior da lei? Esperando, naturalmente, que Jesus fosse falar uma outra coisa, diferente daquilo que eles já defendiam, daquilo que eles conheciam. E Jesus, então, responde para eles: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. Jesus falou alguma novidade para eles? Eles já conheciam. Isso já estava lá,
do decálogo de Moisés, é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então Jesus não estava trazendo uma novidade do ponto de vista de conhecimento, de informação. Mas havia sim uma novidade na interpretação, no entendimento do que é amar a Deus. Porque nos relatos a gente observa que a prática religiosa daquele povo, daquela época, e ainda hoje, é uma prática de muito ritual exterior. Então, o amar a Deus, nesta época, era, sim, frequentar o templo religioso, dar a doação, o dízimo, né? Mas com muitas práticas ritualísticas, com muito ritual exterior e sem uma transformação e uma demonstração real de amor ao Criador. Então era o entendimento, que continua sendo até hoje, né? O que é amar a Deus? E na realidade a gente pode até fazer uma reflexão interessante, porque até hoje, inclusive nós, espíritas, não conseguimos ter uma compreensão profunda de Deus. Nós já evoluímos muito no entendimento do Criador, e aí os espíritos vão resumir de uma maneira muito interessante para nós, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né, que é Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, ele é o Criador. É a inteligência máxima que existe no universo e que criou tudo. Além disso, aliás, existe uma pergunta que Kardec faz, né, sobre a natureza íntima de Deus, e os espíritos respondem que nós não temos condições de compreender. E a forma mais objetiva, mais direta de nós demonstrarmos o amor a Deus hoje é amando a sua criação, aquilo que está ao nosso redor. A natureza, inclusive, que é a criação de Deus, o mundo em que nós vivemos, o ambiente que nós vivemos. E, de novo, nós fazemos o contrário, porque estamos destruindo o nosso lar. Estamos destruindo o ambiente que nós vivemos, não respeitamos nem o ambiente que nós vivemos, com poluição, com degradação, né, com exploração da natureza de uma maneira desequilibrada, sem sustentabilidade. Né? E aí é mais uma vez uma demonstração que nós não aprendemos a lição. E não aprendemos que estamos destruindo a casa que nós moramos. Né? E amamos a Deus. Então, existem formas bem concretas, bem diretas. E a outra forma, então ele responde o primeiro mandamento, né, Jesus dizendo assim, e logo na sequência ele fala, e aqui tendes o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E daí o título, né, da nossa lição de hoje, da nossa reflexão de hoje. Amarás o teu próximo. E ele dá um parâmetro de comparação. Como é que eu vou amar o próximo? Jesus coloca de uma maneira relativa. Ame o próximo como você ama a ti mesmo. Toda a lei e todos os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Por que ele diz que é semelhante? Porque justamente aquilo que a gente estava comentando antes, né? Se eu amo o próximo, é uma demonstração objetiva direta de amor a Deus, que é o Criador. E aí eu estou amando Deus, amando o meu próximo. Como amamos a nós mesmos. E aí é importante a gente entender essa importância de amar a si mesmo, que às vezes também é mal compreendida. O amor a si mesmo não é aquele amor egoísta, de pensar só em mim, de me amar, não é isso. Né? O Haroldo Dutra, numa palestra, ele faz uma comparação que eu achei muito interessante. Né? Aqueles que já viajaram de avião sabem que assim que a gente entra na aeronave, senta,
tem escrito e tem todos aqueles procedimentos que a tripulação demonstra de segurança antes do voo. Então tem uma orientação no voo, dentro do avião, que é assim: em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Pegue a máscara e primeiro coloque em você, para depois ajudar, se tiver uma criança, um idoso, alguém do lado que precise de uma orientação que não seja capaz de fazer isso. Parece um ato egoísta, né? Eu mesmo, as primeiras vezes, eu olhava aquilo e falei, puxa vida, mas se cair a máscara e tal, tiver alguém precisando, eu vou ajudar. Mas quando a gente está numa altitude muito elevada, a pressão, né? Eles fazem a pressurização da cabine para que a gente tenha oxigênio. E se houver uma despressurização, vai faltar oxigênio. Se faltar oxigênio, eu vou desmaiar e vou morrer. E aí é necessário que eu primeiro tenha condições me ajudando de colocar uma máscara e ter oxigênio para que eu possa eventualmente ajudar alguém que está do meu lado e que não conseguiu fazer aquilo, que ficou desesperado, desequilibrado. Então ele faz essa comparação interessante para nos mostrar o seguinte: quando Jesus fala amar o próximo como a ti mesmo, se eu não me amo, como é que eu vou amar o próximo? Então é necessário a gente ter esse oxigênio de nos amar, de evoluir, de progredir, de estar bem, de estar equilibrado, para estar em condições de auxiliar o próximo e de amar o próximo. É uma comparação bem interessante essa questão do uso da máscara de oxigênio. Vamos lembrar disso, né? E o que é esse usar a máscara de oxigênio? É nós nos cuidarmos primeiro, é nós aprendermos, olharmos para dentro de nós, fazemos aquilo que Santo Agostinho nos orientou no Evangelho segundo o Espiritismo. No final de cada dia, a gente se conhecer. A gente precisa se conhecer. Eu quero amar o próximo, conhecer o próximo, mas eu não me conheço. Eu não sei quais são as minhas virtudes, os meus defeitos. E para melhorar, para evoluir, para progredir, para me amar, eu preciso me conhecer. Então o Santo Agostinho ele orientava aquilo que ele fazia. No final de cada dia, ele fazia uma avaliação de como foi o seu dia, daquilo que ele fez, do que foi positivo, do que foi negativo. Façamos isso em oração no final de um dia, no sentido de fazer uma avaliação e de nos conhecer. Conhece-te a ti mesmo. A gente precisa primeiro se conhecer. Aí eu me conheço, eu me equilibro, né? Eu evoluo, eu progrido, eu melhoro as minhas virtudes para que eu possa praticar isso com o próximo, amar o próximo. Se a gente está desequilibrado, a gente não consegue amar o próximo. A gente vai estar em desequilíbrio e vai... E nesse capítulo existe uma instrução dos espíritos, e o espírito Lázaro, ele dá uma orientação muito interessante, porque ele vai dizer que a nossa capacidade de amar, a medida do nosso amor, ela está relacionada diretamente com a medida do nosso progresso, da nossa evolução. E ele fala assim: quando nós somos, inicialmente, lá na nossa criação, espíritos primitivos da nossa origem, nós não amamos ainda. O que nós temos lá são instintos, como tem os animais irracionais. Então, nós não estamos mais nesse estágio primitivo. Quando fomos criados espíritos simples e ignorantes, nós agíamos por instinto. Então, se eu fazia algo a alguém, não era de uma forma intencional, não tinha ali um sentimento propriamente dito, porque o sentimento ele aparece mais à frente. Era um instinto, era um reflexo natural de sobrevivência, de proteção, como todo animal tem. Aí ele vai dizer que à medida que a gente vai evoluindo, tanto intelectualmente quanto moralmente, isso vai modificando e vai evoluindo junto. O instinto passa a se transformar em sensações quando a gente está um pouco mais avançado, que passa a virar sentimento, que é no estágio que nós estamos hoje, um pouco mais depurados, instruídos, nós temos vários sentimentos. Sentimentos diversos, bons e ruins. Nós temos sentimentos.
E aí ele vai dizer que a excelência do desenvolvimento dos sentimentos é o amor. Esse desenvolvimento no estágio máximo. Isso é amor. Então, para a gente atingir esse estágio, é necessário que a gente continue progredindo, evoluindo intelectualmente e moralmente. A gente então vai chegar nesse estágio dessa excelência, desse grau máximo dos sentimentos, que ainda é difícil realmente de praticar, na sua essência. Para exemplificar a questão do fazer ao outro o que gostaríamos de receber, nesse capítulo ainda do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz uma parábola que deve ser conhecida, né, lembrada de todos nós, que é aquela parábola dos credores e dos devedores. E como é que é essa parábola? Jesus faz uma comparação. Jesus era muito didático, né? Contou algumas histórias, algumas parábolas em que ele comparava o reino dos céus com as situações corriqueiras aqui na terra. E ele fala assim, que o reino dos céus é comparável a um rei que queria fazer uma prestação de contas com seus servos. E tinha um dos servos que estava devendo ao rei a quantia de 10.000 talentos, que era a moeda da época. A gente já ouviu esses talentos aí algumas vezes, né? E o rei chamou ele lá e essa pessoa falou que não tinha. Olha a carinha dele lá de humilde, tranquilo, né, lá na frente do rei. E falando que ele não tinha como pagar aquela dívida. E o rei falou, olha, se você não tem como pagar, já passou muito tempo, venda todas as suas propriedades, tudo aquilo que você tem, a sua casa, a sua mulher, os seus filhos, não dá para vender tudo. E ele falou, não, mas pelo amor de Deus, não faça isso, eu não posso perder tudo, e pediu misericórdia. E o rei ficou com compaixão, olha o sentimento de compaixão, e falou, não, então tudo bem. O homem pediu, tem paciência comigo, eu te pagarei. Então o Senhor, compadecido daquele servo, deixou ele ir, perdoou a dívida. Olha que legal. Então o rei agiu com ele, com compaixão, e ele saiu dali feliz. Olha a carinha dele, pedindo, compaixão, saiu dali. Olha a carinha, aquele ali é ele. Ele já encontrou com um colega dele que também estava devendo uma quantia a ele, e muito menor que os 10.000 talentos. Ele devia 100 denários, a dívida era muito menor. Mas vendo ele ali, ele foi lá, já pegou o cara pelo pescoço, e começou a cobrar. Olha, mas você está me devendo, você tem que me pagar agora, etc. Ou seja, era a situação que ele estava vivendo com o rei, só que agora o contrário, ele passou a cobrar. Então ele saiu, encontrou esse companheiro e pediu que ele pagasse. E ele da mesma forma falou, olha, você me perdoa, eu não tenho como pagar agora, você me dá um tempo, me dá um, E o companheiro, lançando seus pés, implorou, tem paciência comigo, como ele fez, que tudo te pagarei, e ele não atendeu. Retirou-se e fez com que o colocassem na cadeia até pagar a dívida. Fazer com o outro aquilo que gostaria. E ele tinha recebido já essa graça, Bom, injustiça, Aí a turma vendo isso, os outros vendo essa situação, isso na parábola que Jesus conta. Então, as pessoas que perceberam aquilo foram contar ao rei, ao Senhor. Falou, olha, o rei, o senhor foi lá, perdoou o rapaz, estava devendo 10.000 talentos, ele pediu, o senhor perdoou. Só que ele saiu dali e não perdoou o outro. E aí o que o rei fez? Servo malvado, mandou chamar ele lá. Servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, porque vieste rogar para isso. Não devias tu também ter compaixão de teu companheiro? Isso é o amar o próximo como a ti mesmo. Isso é fazer ao outro aquilo que a gente gostaria de receber, e nesse caso aquilo que ele recebeu. E assim também nós recebemos diariamente a misericórdia, a compaixão de Deus, nosso Criador. Por que erramos? Porque erramos, somos imperfeitos.
E Deus sabe disso. Mas Ele nos dá novas oportunidades, Ele nos perdoa. A gente pede em oração, meu Deus, me perdoe, faz ali igual aquele, me dê uma nova oportunidade. E nós temos novas oportunidades. Mas será que nós estamos agindo assim também com o nosso próximo, com aqueles que nos rodeiam, com a nossa família, com os nossos colegas de trabalho, com as pessoas que nos servem de um modo geral, né? Então a gente precisa agir. Isso são exemplos simples. Então, amar o próximo como a si mesmo é fazer aos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. E nessa instrução dos Espíritos, eles vão dizer que é a expressão mais completa da caridade. Caridade, que também às vezes a gente confunde com a esmola, com dar alguma coisa material, é a prática do amor. É o amor em ação. Então a gente pratica caridade quando a gente perdoa, quando a gente tem paciência, quando a gente é tolerante, quando a gente respeita o outro, compreende o outro, a gente está sendo caridoso também. Não só apenas quando a gente tira algum dinheiro e dá a alguém, querendo bem, querendo auxiliar, ajuda material, mas é a expressão mais completa da caridade, é fazer ao outro, de um modo geral, aquilo que a gente gostaria que eles fizessem por nós. Porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Exemplos concretos. Tem uma listinha aqui, gente, ó. Gestos de amor. Se, como a gente viu lá na instrução do Espírito Lázaro, se o amor é o sentimento por excelência, a gente atingir essa condição da excelência dos sentimentos e de reunir um conjunto de sentimentos, um conjunto de virtudes, por que amar no seu sentido mais amplo é difícil? Porque envolve um conjunto de atitudes, de gestos para com o nosso semelhante, para com o próximo. E aí nós colocamos uma listinha que não está completa não, são só alguns itens. A gente pode escolher alguns deles para a gente começar a praticar, né? É ter tolerância com o próximo, é amar. É ter paciência, é compreender, perdoar, respeitar, ter compaixão, se doar. E não é aquela doação material, de novo, não. É doação de tempo, de atenção, né? De carinho, é ter gratidão. Está esquecendo algumas coisas, né? De agradecer as pessoas, de reconhecimento, de auxílio, de gentileza, coisas simples, gente, do nosso dia a dia. O bom dia, o boa tarde, o por favor, né? É amar o próximo. São gestos assim que a gente vai, aos poucos, praticando e a gente vai se tornando natural. A gente vai aprendendo tudo isso. É renúncia, é resignação, é humildade, é partilha, é dividir, né? A gente pratica alguns desses. O que é interessante a gente fazer? Um exercício, né? Para não ficar naquela questão de que a gente está falando amar, está ouvindo o amor ao próximo, mais de 2000 anos, né? Só falando de Jesus para cá, mas tem ainda mais tempo. Para não ficar a gente só nessa repetição, a novidade é a gente praticar. E aí a gente tem que fazer um exercício, né? De tentar olhar essas questões e de forma objetiva, direta, colocar no nosso dia a dia, nas situações. Tenho certeza que todos nós vivemos situações em casa, onde estão os nossos próximos, mais próximos. Se a gente tem que amar o próximo, vamos começar em casa. É o melhor exercício que tem. É o lar, né? Com o nosso próximo, mais próximo. Na escola, no trabalho, vizinho, né? Nas diversas situações que a gente vive do nosso dia a dia, nós, com toda certeza, todos nós, vivemos situações em que a gente vai identificar oportunidade de praticar todos esses gestos simples. Às vezes a gente fica imaginando, e por isso que a gente não sai do lugar, a gente fica imaginando em fazer uma grande obra de amor. Quando a gente tem oportunidades pequenas no nosso dia a dia, fazer esses gestos de amor. E esse conjunto de gestos de amor praticados, né, vai nos fazer atingir essa excelência
nesse sentimento. Vamos dar alguns exemplos simples e rápidos, né? Algo que todos nós podemos fazer. É dar um pouco de atenção e oferecer o nosso ombro amigo para alguém que precisa. Alguém que está querendo desabafar. Alguém que está querendo contar uma história, né? É uma pessoa que vive muito sozinha, um idoso, por exemplo, e que quando encontra alguém, quer falar, quer contar histórias. Será que a gente tem paciência para nos doar e ouvir as histórias com atenção, com carinho, com amor, dedicar o nosso tempo? Isso é amar o próximo. Existem 2 casos que eu gostaria de contar para vocês do Chico Xavier, né? Que são esses exemplos simples. Um deles, num sábado de manhã, ele ia trabalhar, na época que ele trabalhava na Fazenda Modelo, e em função de, na noite anterior, ficar psicografando as obras mediúnicas de Emmanuel, dos romances, até tarde, todos nós sabemos que ele ficava até de madrugada, ele saiu um pouco atrasado para o trabalho. E rapidamente, né, não esperou, o Ramiro Gama, que conta essa história no livro Lindos Casos de Chico Xavier, não esperou a charrete, foi a pé, correndo, andando, né? E ele, apressado, passou em frente à casa da Dona Alice, que já esperava ele ali um tempão, porque sabia que era o caminho que ele ia passar e precisava pedir uma orientação ao Chico em relação a uma receita homeopática do Dr. Bezerra de Menezes. E o Chico passando atrasado para o trabalho, já estava atrasado. Quando ele passou, a Dona Alice, Chico, eu preciso falar com você, eu preciso de uma orientação. E o Chico, com muito carinho, com muito respeito, né, falou, minha irmã, eu estou atrasado, na hora do almoço eu volto, a gente conversa. E continuou apressadamente. Mas ele tem Emmanuel, né? E aí Emmanuel, mais à frente, Chico, 5 minutinhos, você já está um pouquinho atrasado, não vai te atrapalhar lá o seu serviço, não. Dê atenção para a irmã que precisa. E ele voltou. Quando ele voltou, ele ouviu dela assim, Chico, eu sabia que você ia voltar. Então, conhecendo a bondade do Chico, eu sabia que você ia voltar. Ele deu alguns passos, Emmanuel já né? E ele voltou. Ela pediu a orientação que precisava, 5 minutos ele deu a orientação que precisava. Minha irmã, eu vou indo. Chico, muito obrigado, eu te agradeço. Vá com Deus. E ele vai com Deus, né? E aí Emmanuel mais à frente, Chico, dá uma olhadinha para trás. Olha o que essa irmã está emanando para você de fluidos, porque ele é vidente, ele via, né? Então aquela energia, aquele fluido luminoso, da gratidão dela, pelo ato simples do Chico de parar 5 minutos e dar uma atenção. E o Emmanuel, né? Tá vendo, Chico? Ela disse para você, vá com Deus, você está vendo essa energia luminosa. Imagine se ela tivesse dito, vá com o diabo. O que estaria chegando para você? Então, assim, num gesto simples, de dar ali uma atenção, alguns minutos, né? É amor ao próximo. Tem uma outra passagem que eu acho muito bonita, que às vezes a gente não precisa falar nada, né? É só a presença e um abraço. E essa história, ela inclusive na nossa prosa com o Chico foi contada já essa história pelo John Harley, que conviveu com o Chico Xavier, e que ele diz que presenciou esse fato no Centro Espírita da Prece, quando o Chico, naquela ocasião, recebia uma quantidade muito grande de pessoas, especialmente pessoas que vinham desesperadas, desequilibradas, porque algum familiar havia desencarnado e não se conformavam com aquela situação, vinham em busca de uma mensagem, de uma orientação, e numa certa reunião, uma certa sessão, entrou uma mulher no salão, bastante desequilibrada, chorando muito, de forma desesperada, e todos olharam para ela no meio do salão, chorando, contando que havia perdido toda a família, o marido, os filhos, num acidente de carro, recentemente, e estava bastante desequilibrada. Todos se comoveram com aquela situação. E o Chico estava na mesa. E aí o John Harley diz, né, que naquela situação, o Chico poderia, certamente, até inspirado pelos espíritos, dizer a ela inúmeras palavras de conforto. Inúmeras palavras, com certeza. Né? Inspirado por Emmanuel, inclusive, eventualmente, até explicar a ela
o motivo, a razão daquele acidente, para que ela se consolasse, né? Dizer palavras, né? Mas Deus não te desampara, Deus protege a todos, enfim. O que o Chico fez? Ele se levantou de onde ele estava, foi até ela e simplesmente abraçou e chorou junto com ela. Uma pessoa nesse estado, né, não há palavras, naquele momento, não há palavras e não há explicação na situação de desequilíbrio que ela estava, que pudesse consolá-la. E aí ele verdadeiramente se colocou no lugar dela. Ele verdadeiramente, porque ele chorou junto com ela, porque ele se comoveu com a situação. Abraçou, chorou junto com ela. Naturalmente que depois, ela mais equilibrada, né, eles foram conversar e etc. Mas aquele momento, e a gente tem que ter essa sensibilidade também, amar o próximo não é fácil não. Né? Às vezes a gente quer amar do nosso jeito. A gente tem que entender, naquele momento, qual é a melhor atitude. Às vezes a melhor atitude não é falar nada, mas é estar ao lado. Principalmente em velório. É uma situação bastante, né, no velório. E muitas pessoas às vezes falam assim, eu não vou em velório, eu não sei o que falar. Não precisa falar. É estar presente. A pessoa está ali, né, a gente estar ali, é oferecer a nossa presença, a nossa amizade, o nosso ombro amigo, é estar ali, é estar junto. E não precisa falar. Né, que foi o que aconteceu nesse caso. Existe uma outra história, nós começamos falando do apóstolo João, né, e daquela história que ele disse que a novidade era amar. Depois eu vou convidar vocês, o pessoal que está aí no canal do YouTube, quem está no canal do YouTube é até mais fácil, mas não sai daí agora não. Depois, procura na internet, no YouTube também, um videozinho curtinho, que faz parte de um filme, mas ele tem um vídeo de 5 minutos. Eu, particularmente, acho muito bonito, até pelo ator que está ali, pela expressão dele, e como é que ele viveu aquela cena, que é do apóstolo João. Pode procurar só como apóstolo João, vai logo encontrar, tem vários videozinhos desses, que ele é muito bonito, é uma passagem. E o apóstolo João, no final da sua vida, ele foi preso, estava numa mina na ilha de Pátimo. E ele mostra a cena nessa ilha, né, dentro de uma mina, onde várias pessoas eram levadas ali como prisioneiros, como escravos, né, ficaram presos ali até a morte. Eles ficavam nessa mina trabalhando. Né? E aí mostra uma cena em que ele está do lado do Demétrio, é um discípulo de João, sentado, e ele com uma cumbuca assim. Na verdade ele está escrevendo, aí chega um soldado e fala para ele, o escriba é aqueles que escreviam as leis, né, os mandamentos, os ensinamentos, ele estava escrevendo, tu precisas de alimento para trabalhar. E ele pega uma cumbuca e despeja um líquido, parece ser uma sopa líquida, para que ele possa comer. A mesma coisa com o Demétrio que estava do lado e vai adiante. E ali tinham vários prisioneiros, alguns soldados, e o soldado tem um senhor, João já está bem velho, né, bem acabado, bem velho, e tem um senhor muito fraquinho, né, magro, bem velho também, em que o soldado, que ele já estava com a cumbuca dele, o soldado vai lá, pega a cumbuca dele e joga praticamente tudo fora. Dizendo para ele assim, humilhando e todo mundo rindo, né? E dizendo para ele assim, você tem trabalhado muito pouco na mina, não merece esse alimento. Ele queria que ele morresse logo e nem alimento daria a ele. E retirou a cumbuca dele, assim, jogou. E todo mundo começou a rir, inclusive os outros prisioneiros que estavam do lado, os soldados riam. E aí a cena é maravilhosa, porque eles também fazem uma cena bacana que te emociona. Você vê o João só olhando assim, né? Aí o João dá aquela olhada. O curioso é que o Demétrio está do lado com a cumbuca dele, o João com a dele. Ele pega a cumbuca do Demétrio, completa a dele, devolve para o Demétrio um pouquinho, vai lá, levanta, olha para o soldado assim, dá aquela olhada com muito amor, né, para o soldado. E o cara, todo mundo rindo, o pessoal para, porque vê ele chegando assim. Vai lá e derrama toda a sopa dele, mais a do Demétrio, para aquele cidadão. E todo mundo que estava rindo, para. Todo mundo que estava rindo, para. E olha aquilo. Os soldados se entreolham, né? E aquele homem fica agradecido, pega aquela sopa, toma aquela sopa.
O João dá uma olhada para a turma assim, com muito amor e autoridade moral, dá a volta, senta do lado do Demétrio. Aí o Demétrio pergunta para ele assim, eu queria ter a sua força. Aí ele dá um sorriso, fala, a minha força vem de Deus, a minha força vem do Senhor. Procurem esse vídeo. Né? Ele, apesar de eu já ter contado a história, ter dado o spoiler, a imagem, a cena, ela é muito bonita, ela emociona. E para a gente ver que ele praticou amor ao próximo, mas numa situação em que ele teve que demonstrar também coragem e autoridade moral. Né? Que a gente também precisa, em muitos momentos, demonstrar essa coragem para verdadeiramente amar o próximo. Como se faz isso? Vamos para a prática. Todos nós sabemos, e já ouvimos essa frase, que a prática leva à perfeição. Não é assim? Alguém que quer aprender e ter habilidade com qualquer coisa, tem que praticar. Um jogador de futebol tem que praticar, um jogador de vôlei tem que praticar. Alguém que quer aprender um instrumento e tocar bem o instrumento, tem que praticar. Um atleta tem que praticar. Todo mundo, alguém que quer fazer alguma coisa bem feito, precisa praticar. E se nós queremos aprender a praticar o amor, a gente tem que começar a praticar aqueles gestos. A gente identificar e vai devagarzinho, escolhe um deles. Vamos colocar na nossa programação da semana, praticar tolerância, perdão, respeito, compreensão. Né? E aí a gente vai devagarzinho. Mas tem que colocar na nossa programação, assim como a gente coloca tantas coisas, e a gente tem que praticar. E tem que tomar cuidado com o que nós estamos praticando. Porque o que nós estamos praticando, nós estamos ficando bom. E aí, a gente tem que avaliar. O que será que eu estou praticando no meu dia a dia? Reclamação? Eu só reclamo? Se eu só reclamo, aquela regra vale também. Não é só para as coisas boas, não. Então, se eu só reclamo, estou reclamando, eu vou ficar bom em reclamação. O reclamador, nota 10. Né? Hein? Só reclamo. Né? O que nós estamos praticando? Raiva, preocupação. Sou uma pessoa muito preocupada e não sai. Raiva. Eu vou ficar uma pessoa raivosa, porque eu só pratico aquilo. Eu vou ser um atleta da raiva. Né? Tristeza. E a pessoa começa a entrar na situação de depressão, aí leva a uma situação de depressão. Então, estou triste. Vamos buscar alegria de viver, vamos buscar propósito na vida, alegria. Vamos sair dessa situação e parar de praticar as coisas que nos fazem pior, nos fazem tristes, né? Desgosto. Vamos praticar o amor ao próximo, porque quando a gente pratica o amor ao próximo, a gente não tem tempo de reclamar, de ficar preocupado, ter raiva, tristeza. A gente vai mudar. É prática. A gente tem que colocar na nossa programação, na nossa rotina do nosso dia a dia. Que possamos fazer um exercício. Né? Nós temos aqui, na quarta-feira, a Reforma Íntima. Eu me lembro que a Lili, a Vanessa, né, a equipe da Reforma Íntima, que tem esse objetivo de promover essa reformação interior, elas davam esses exercícios, era a prática da semana. Então, trabalhamos aqui uma determinada virtude, vamos nos concentrar naquilo, vamos nos esforçar. É esforço mesmo que a gente tem que fazer inicialmente, para praticar aquela determinada virtude durante a semana. 2 semanas, 3 semanas, até a gente ficar bom naquilo. Né? E a gente parte para outra e vamos praticando. A gente tem que colocar não podemos mais ficar só na teoria, no conhecimento e achar que a lição é bonita, que os exemplos a gente acredita, é legal, mas tem que ir da teoria à prática. Nas diversas situações que nós vivemos. Eu gostaria de encerrar com uma poesia que nos dá diversos conselhos de gestos simples que se refletem no amor ao próximo. Né? Essa poesia é de Vitorino Prata e ela se chama Conselhos e diz assim: o sândalo reveste de perfume o traiçoeiro machado que o golpeia. Sê também, meu amigo, como o sândalo, enchendo de perdão a vida alheia.
Faze o bem, que a tua mão esquerda jamais conheça o que a direita faz, pois o teu gesto, embora verdadeiro, no alarde ostensivo se desfaz. Aquilo que não queres que te faça, não faça outrosim ao teu igual. Sê bom, esquece a ingratidão, perdoa e paga sempre com o bem o mal. Acolhe com amor os miseráveis. Sem orgulho recebe os pequeninos. Aconselha, estimula, anima, guia. Transforma, se puderes, seus destinos. Dá o que tens. Dá o que tens. Embora seja pouco, embora seja apenas um sorriso, hás de obter o amor de Deus, hás de alcançar assim o paraíso. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja, que possamos retornar aos nossos lares, levando a paz que sentimos nesse ambiente. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, a Jesus, o nosso Mestre, aos espíritos protetores dessa casa, aos nossos protetores espirituais, os nossos mentores, que nunca nos abandonam e que se sentem felizes quando nós nos esforçamos em seguir a sua intuição, os seus ensinamentos. Que nesse momento possamos receber da espiritualidade os fluidos benéficos que nos reequilibram, que nos dão novas forças, que nos dão ânimo para continuar a nossa caminhada. Que a gente possa sentir a espiritualidade derramando sobre nós, que possamos estar receptivos para receber essas boas energias do mundo espiritual. Nós te agradecemos, Senhor, agradecemos pela oportunidade de conhecermos essa doutrina consoladora, que tanto nos ajuda a entender a vida e a viver melhor. Que possamos retornar aos nossos lares em paz, levando a paz que sentimos neste ambiente. Graças a Deus.